Honda Civic G10, pensa num carro que fez sucesso no Brasil. Pena que ele saiu de linha meio que de repente, deixou muitos fãs do Civic órfãos, e esse carro aqui já é muito comum no mercado de usados para quem consegue comprar abaixo da tabela. Pois é um carro que geralmente vende-se na tabela e, se tiver pouco rodado, acima da tabela. Nesse vídeo eu vou te mostrar qual que é a manutenção desse carro tão bom. Será que ele não quebra nunca? É verdade? A mecânica dele é inquebrável, super confiável? Vou te dizer que sim, mas tem algumas manhas que você precisa ficar atento ao comprar o Honda Civic G10. Você vai ver também o preço de peças, da manutenção e alguns pontos críticos. Então roda a vinheta, mais um vídeo de guia de usados aqui no Autos TV. Honda Civic G10, pense num carro de sucesso, elogiado, comentado, cheio de fãs-clubes aí pelo Brasil. Todo mundo gosta do Civic G10. É curioso que esse carro saiu de linha, né, no final de 2021, bem no finalzinho do ano. A Honda escondeu até o último momento que ia tirar esse carro de linha, tirou de linha, porque o motor 2.0 aspirado não batia mais nas regras de emissões, né? Sou contra essas regras de emissões. E eu vou te dizer que é um carro que até hoje é muito atual, muito bonito, um carrão de verdade. Então o Civic G10 mantém esse desenho de 2016 a 2021. Foi fabricado na Honda em Sumaré, com uma motorização excelente, 2.0 ou 1.5 turbo. Aqui eu vou falar do 2.0 aspirado, que é o que a gente mais vê por aí, e vou falar de como é esse carro no mercado de usados. No mercado de usados é um carro muito bom, vocês sabem disso, né? Um carro que vende muito bem, e se ele tiver com todas as revisões em concessionária ou baixa quilometragem, ali menos de 10 mil quilômetros por ano, você pode ter certeza que ele vai ser vendido bem acima da tabela. Então, a realidade do Civic de mercado é muito boa, muito favorável para ele, né? Eu vou apresentar o carro para vocês rapidinho, depois eu vou falar de preços, de peças e manutenção para você comprar um carro desse usado. Porque diferente do Civic anterior, o Civic G10, ele realmente, o design dele era muito bonito, muito esportivo, bem evoluído em relação ao anterior, né? O anterior era um pouco mais quadrado, esse era esportivo, fluido e mantendo as linhas de sedã, né? Um carro realmente muito bem equipado e também muito bonito, né? Essa traseira dele com lanterna em bumerangue é um dos pontos que eu acho mais legais a respeito do Civic. Vou até abrir aqui para vocês. A abertura, por exemplo, acontece remotamente. Aqui é um porta-malas muito grande, né? É uma das virtudes, uma das boas virtudes do sedã. Você pode inclusive rebater o banco traseiro com aquele botãozinho de acionamento aqui. Espaço interno é muito bom, então realmente é um espaço bem confortável, um pouquinho de túnel central. Ó, o carro não tinha saída de ar na traseira, eu lembro que ninguém nem criticava isso, né? O acabamento do Civic também é bom, tem couro, tem material macio aqui. Então, se você for comprar um carro, o acabamento dele muito sólido, né? Um acabamento muito bem feito. Vou até entrar aqui, dar a partida nele. Esse aqui é uma versão Sport, né? Com partida por chave. Ó, aqui o perfil do carro. Painel ainda muito atual, né? Com couro aqui na porta. É um carro ainda muito atual de desenho. Se você for comprar um, você vai estar muito bem servido de carro. E quem compra Honda sabe disso, né? Aqui você tem o painelzinho dele digital, com odômetro, computador de bordo, marcador de combustível, marcador de temperatura. Ele já tinha piloto automático, mas não adaptativo, obviamente, né? Shift pedal atrás do volante. Volante com algumas funções aqui. As aletas aqui na traseira. Aqui do lado você tem um detalhe interessante, o ar-condicionado dele digital, então ar-condicionado digital, vou deixar aqui desligado, né? Ó, desligado, mas é um ar-condicionado digital, que é bacana, e ele já tinha essa multimídia aqui. Na época, essa multimídia já não era muito elogiada, ela era razoável, né, pela qualidade, já um pouco antiquada. Muita gente atualiza. Se você vai comprar um carrão desse por mais de 100 mil reais, eu recomendo que você gaste 2 mil e compre uma baita multimídia maior. Aqui dá para você adaptar, colocar uma boa câmera de ré, embora ele tenha câmera de ré, você pode atualizar tudo isso sem comprometer nada no carro, né? Aqui um espacinho de porta-objetos, o câmbio dele automático do tipo CVT com modo Sport, tem o modo Econ, que a
a Honda mantém até hoje, já tinha freio eletrônico de estacionamento, mais porta-objetos aqui. É um carro com uma lista de equipamentos muito boa, minimamente equipado, mas aqui o banco, por exemplo, é do tipo manual, versão Sport, tá? Esse carro aqui está chegando perto dos 100 mil quilômetros, está com 90 mil quilômetros. E é um carro que tem as revisões todas feitas em concessionária até os 90 mil quilômetros, ou seja, carro com histórico de manutenção. Isso faz toda a diferença nesse carro, como você vai ver a seguir. Vou pedir para você que está assistindo esse vídeo, antes da gente falar da parte mecânica, dê aquela moral, dê aquele like no meu canal. Você sabe que esses vídeos que eu faço do Guia de Usados, eles são os mais vistos do YouTube no Brasil. Então me dá aquela moral, eu estou no Instagram, estou no TikTok, estou aqui no meu canal. Assista aos vídeos de lançamento que eu faço também nos eventos, que são bem legais, tenho certeza que você vai gostar. Bom, vamos falar de motorização para esse carro também, que é um ponto muito importante, muito elogiado, eu sei. Motor 2.0 iVTEC Flex One, né? Esse motor, na época, né, aqui no Civic G10, ele era um motor com exatos 155 cavalos de potência, flex, né, álcool gasolina, 19,5 kg de torque. Câmbio automático CVT, que é um câmbio automático também bem confiável, que simula 7 marchas. Também tem a versão manual, rara de achar, com 6 marchas. Uma coisa importante é que esse carro aqui já tinha a suspensão dianteira independente, que é padrão, né? Mas a traseira também era independente, o que dá muito conforto para esse carro. Já tinha 6 airbags, por exemplo, o ar digital que eu falei para vocês, central Bluetooth. É um carro de boa relação custo-benefício. Então, 155 cavalos, 4 cilindros, aspirado, quase 20 quilos de torque, eis o motor. Se você for comprar esse carro usado, o que é que você tem que olhar na mecânica, na manutenção, o que precisa ser averiguado no Civic? Pode comprar de olho fechado? Calma que não é bem assim. E sim, existem alguns mitos a respeito desse carro. Primeiro, ele não quebra nunca. É mito, lógico. Carro, se você não der manutenção adequada, ele vai quebrar. Outra coisa, se você comprar esse carro sem histórico de manutenção, você pode se dar muito mal. Por quê? A manutenção dele é cara. Se a pessoa eventualmente não fez a troca de óleo adequada, não usou óleo original ou óleo homologado, se a pessoa negligenciou, por exemplo, um probleminha de freio hidrovácuo que ele tem e você precisa verificar, você pode se dar mal também. E se você não troca o óleo do câmbio CVT a cada 40 mil quilômetros, você pode se dar mal. Aliás, na época que esse carro foi produzido, a Honda dizia não precisa trocar o óleo do CVT. E silenciosamente, de alguns anos para cá, eles mudaram os manuais técnicos de manutenção que indicam trocar o óleo da transmissão automática a cada 40 mil quilômetros. Só aí a gente já tem alguns indícios do que precisa ser verificado nesse carrinho aqui. Falando então de manutenção desse carro, a manutenção é simples. A manutenção, na verdade, ela é um carro com tanta confiança, mas a manutenção não é barata e nem simples. Tá? Primeira coisa, troca de óleo e filtro. Esse carro usa óleo 0W20, você pode usar o homologado, o original. O custo é mais caro, né? O óleo zero é caro mesmo. Outra coisa muito importante aqui, bomba d'água, custa mais ou menos R$620. Se a pessoa não troca o fluido, bomba d'água pode dar problema. Um indício importante é você olhar no reservatório, né, como é que está o nível dele, frio, obviamente, e aí você vai saber, não foi trocado, troca o fluido de arrefecimento, para você saber que ele não vai ferver, tem o custo, e aí também se der pau na bomba d'água, R$620. A bomba de óleo também muito difícil, dá problema, a bomba de óleo do motor, mas também tem um custo considerável. E outra coisa importante é que você vai ter que trocar o óleo do câmbio CVT, tá? Só para você trocar o óleo do câmbio da transmissão CVT vai ser um custo de mais ou menos uns R$1.200 a R$1.300 a lubrificação da transmissão. E vamos falar também de manutenção de suspensão, muito importante, pessoal. Suspensão também é um item assim, é um carro que ele é baixo. Muita gente critica isso até, o carro é baixo e tal, mas ele não apresenta quebra de peça nenhuma de suspensão, tá? Só para você saber. Mas tem alguns pontos aqui importantes, tá? Aqui você vai ter, por exemplo, um jogo de pastilhas que é bem mais caro, porque ele tem freio a disco nas 4 rodas. Então você vai ter pastilha mais cara para você trocar. A pastilha dele, só para você ter ideia, tá? Um par custa R$232 Cobrec, a original R$630. Então
multiplica vezes 4, tá? Isso é muito importante. Outra coisa, falando de suspensão, esse carro, amortecedor eu não achei caro não, amortecedor, um Caiaba, por exemplo, kit, né, com 4, você vai pagar R$ 2.034, mas se você for comprar um COFAP, você vai pagar R$ 3.200 no kit com batentes, então isso é muito importante, tá? Outra coisa importante, bandejas de suspensão, bandeja, bucha, são itens que raramente vão apresentar quebra e eu nem te recomendo comprar uma peça de reposição. Eu recomendo você comprar uma peça original. Você está vendo os custos aí, então isso é muito importante também. Então ele não vai trazer problemas de suspensão, mas as peças de suspensão, tirando o amortecedor, elas têm um custo relativamente mais elevado, tá? Sem surpresas, mas o custo mais elevado. Outra coisa aqui preventiva nesse carro, no motor I-VTEC, você está vendo aqui, ó, o cabo e a vela, tudo integrado, né? Tudo integrado, você vai ter o custo, por exemplo, de vela, R$ 509 original. Você vai ter, por exemplo, os cabos aqui, né? As bobinas, aliás, individuais, também é um custo mais considerável. Outra coisa aqui, ó, isso é um item que algumas pessoas reclamaram, ó. É o coxim, tá vendo? Que é essa sustentação do motor na carroceria do carro, é uma peça de borracha metálica que é o coxim. O coxim custa R$ 680, um custo relativamente elevado. Outra coisa que costuma dar problema aqui, ó, tensor da correia de acessórios. Tem bastante gente que reclama, ali nos 30, 40 mil quilômetros já tiveram problema. E o custo desse tensor é R$ 287, ou o tensor com a correia, R$ 620. Ele realmente é um pouquinho caro, né? Quando a gente compara com outros carros. Por isso, compare o histórico de manutenção. Às vezes o carro está pouco rodado, tem 20, 30 mil quilômetros, mas a manutenção não foi feita. E o que vai acontecer? Você vai acabar tendo problemas de longo prazo com esse carro. Outro ponto importante aqui, ó, hidrovácuo do freio. Muita gente reclama, dá um probleminha no hidrovácuo. Vai chegar aqui na parte de freio, o hidrovácuo está ali atrás, ó, exatamente ali atrás. E você precisa ficar de olho no comportamento dele. Sabe quanto custa o hidrovácuo do freio, esse reparo? Mais ou menos R$ 2.800 a R$ 3.200. E nas concessionárias, muita gente reclama disso nos sites, nos fóruns, que a concessionária cobra até R$ 10 mil para reparar o freio hidrovácuo. Realmente o custo é considerável e é um problema até crônico do Civic. Olha só, eu não sabia, mas é um problema crônico desse carro. O carro realmente é muito bom, eu inclusive já tive um exatamente desse modelo aqui, é um carro excelente, mas ele tem esses dois pontos de atenção, principalmente do freio e a questão das peças, né? Honda, você não deve comprar peça paralela ou até uma peça de boa qualidade, o ideal é você comprar sempre peça original e elas são muito caras, como você viu aí no vídeo. Então, para manter um Civic diante de não vou colocar o Corolla, mas vou colocar um Sentra, por exemplo, um carro sedã médio de outra marca, você vai gastar bastante. Super confiável, bom desempenho, design ainda muito atual, mas é um carro caro de manter. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, a gente se vê em mais vídeos aqui no Autos TV. Tem vídeos meus de lançamentos de carros também, dê uma moral lá, dê um like, deixa um comentário também, se você gostou, manda para um amigo as minhas dicas de compra do Honda Civic. Valeu, obrigado, até o próximo vídeo.